a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema eletrodinâmica. Antes de passar para a resolução dos exercícios, vamos fazer uma pequena revisão dos principais conceitos que nós já vimos nas outras videoaulas. Primeiro conceito, corrente elétrica. Corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que atravessa um condutor por unidade de tempo. Vimos as associações de resistores, tanto em série como em paralelo, e vimos que a resistência equivalente de um circuito em série é a soma das resistências dos resistores individuais. E quando você tem uma associação de resistores em paralelo, a gente tem que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre RE, é a somatória do inverso das resistências individuais. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, tantas quantas forem as resistências que estão em paralelo. Vimos também a associação de geradores. Quando eles estão em série, a tensão equivalente é a somatória da tensão dos geradores individuais, e que quando eles estão colocados em paralelo, a tensão equivalente é a tensão de cada um dos geradores, e que nós só devemos ligar geradores idênticos em paralelo. Vimos a primeira lei de Ohm, que rege a proporcionalidade entre tensão, ou seja, U, e corrente, I, e essa razão de proporcionalidade é a resistência. E vimos as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, que diz que a somatória das correntes que chegam num ponto é igual à somatória das correntes que saem deste ponto. Ou seja, não existe geração nem desaparecimento de corrente. Tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. E vimos a segunda lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas, que diz que em uma malha fechada a soma das tensões é igual a zero. E aqui você tem que ter muito cuidado na convenção de sinais para que você não erre a utilização desta segunda lei de Kirchhoff. Então, vamos aos exercícios. Exercício número 1, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2018. Uma fonte de tensão, cuja força eletromotriz é de 15 volts, ela tem uma resistência interna de 5 ohms. Esta fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e um resistor. São realizadas medidas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 amperes e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Nestas circunstâncias, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valem respectivamente. E aí nós temos as opções 0,8 e 50, 20 e 50, 0,8 e 55, 20 ohms e 55 ohms ou 20 e 70. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender é desenhar, interpretar o enunciado da nossa questão e desenhar corretamente o nosso circuito. Então aqui a gente tem um primeiro desenho do nosso circuito. A gente tem aqui força eletromotriz de 15 volts. Significa que eu tenho aqui um gerador de 15 volts. Ele tem uma resistência interna de 5 ohms, então significa que tem uma resistênciazinha aqui interna, logo próximo a ele, de 5 ohms. Esta fonte, que é isso aqui, é a fonte, está ligada em série com uma lâmpada, então está em série, então eu botei aqui no circuito uma lâmpada, e um resistor. Então está aqui em série, tem mais o nosso resistor. E aí tem algumas medidas que ele realizou. Quais foram as medidas? Da corrente que atravessa o resistor. Então aqui neste ponto eu sei que I igual a 0,2 amperes. E sei que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Eu também botei aqui o voltímetro em torno da lâmpada e descobri que isso aqui tem 4 volts entre esses dois pedaços. E agora eu tenho todo o meu circuito aqui desenhado e a gente pode passar para a resolução.
O que eu tenho na lâmpada? Primeira lei de Ohm. U da lâmpada, tensão da lâmpada, igual a resistência da lâmpada, que é uma das coisas que ele está pedindo aqui, vezes a corrente que passa na lâmpada. Eu sei que, olha, esse circuito aqui, a lâmpada está em série com o resistor, então a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa na lâmpada. Então a corrente na lâmpada é de 0,2 ampere. 4, que é a U medida na lâmpada, é igual a resistência da lâmpada vezes 0,2. Resistência da lâmpada é igual a 4 dividido por 0,2. Resistência da lâmpada igual a 20 ohms. Então, já temos aqui a primeira parte da nossa resposta. Falta agora o resistor. U é igual a resistência equivalente vezes I. I igual a 0,2 amperes. Resistência equivalente é igual a resistência. Aqui está tudo em série, então é simplesmente a soma. E quais são os resistores que eu tenho aqui? Eu tenho o resistor interno do gerador, tenho a resistência da lâmpada. A lâmpada nada mais é do que uma resistência que gera luz. Ela esquenta muito e gera luz. Então eu tenho 5 mais os 20 que eu calculei aqui, mais a resistência do resistor. Então agora é só substituir. 15, que é a resistência equivalente, igual a RI mais RL mais a resistência do resistor vezes 0,2. Então 15, que é a nossa fonte aqui, ó, eu falei resistência, resistor equivalente, mas não é a tensão na fonte. Então 15 é a resistência equivalente vezes a corrente, 0,2. 15 dividido por 0,2 é 75. 5 mais 20, 25, mais a resistência do resistor. Resistência do resistor é 75 menos 25, 50. 50 o quê? 50 ohms. Onde está essa resposta? Está aqui na letra B. Resposta correta, 20 ohms e 50 ohms. Exercício número 2. Da PUC do Rio de Janeiro, de 2018. O que a gente tinha lá? Um circuito, ele tem 3 resistores idênticos. 2 deles são colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte, ele diz aqui que é de 5 miliamperes. E aí ele pergunta qual é a resistência de cada um dos resistores e ele pede para que isso seja expresso em quilo-ohms. Não esqueça, quilo é 10 a terceira. E aí é 0,6, 0,8, 1,2, 1,6 ou 2,4. Então vamos lá. 2 resistores são colocados em paralelo. Então eu desenhei aqui 2 resistores em paralelo. Vou colocar agora o terceiro aqui em série. Então agora eu tenho aqui o meu circuito, 2 em paralelo, colocado com o terceiro em série. E aqui eu tenho a minha fonte, que ele também diz aqui que é de 12 volts. Então está tudo conectado agora. E eu sei que a corrente que está circulando nesse circuito é de 5 miliamperes. Então vamos lá. U igual a resistência equivalente vezes I. E a gente sabe que resistência equivalente, quando elas estão em paralelo, é a somatória dos inversos. E resistência em série é a soma direta das resistências. Então vamos lá. Resistências em paralelo. Eu tenho essas duas aqui em paralelo. Eu tenho que 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui no caso R1 igual a R2. 1 sobre R mais 1 sobre R dá 2 sobre R. Tenho que inverter os dois lados, que é 1 sobre resistência equivalente. Então, resistência equivalente igual a R sobre 2. Então, estas duas resistências aqui, eu posso substituir por uma única com o valor de R sobre 2. E agora eu tenho duas resistências em série, uma de R sobre 2, que é o equivalente dessas duas, com uma de R. Então, resistência em série é a soma das resistências propriamente ditas. Então, R sobre 2 mais R, isso dá 3R sobre 2, 3 meios de R. Então esta é a resistência equivalente de todo o circuito. Agora ficou fácil. U igual a resistência equivalente vezes I, essa é a nossa primeira equação aqui.
U é igual a 12 volts. Resistência equivalente, a gente calculou aqui no passo anterior, 3 meios de R. E I igual a 5 vezes 10 a menos 3. São 5 miliamperes. Não esqueça, miliamperes, 10 a menos 3. 12, o 2 passa multiplicando, fica 24. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 10 a menos 3, R. O 15 vai passar para cá dividindo. Isso vai ficar que R igual a 24 dividido por 15. O 10 passa para o outro lado multiplicando, então fica 10 a terceira. 24 dividido por 15 dá 1,6. 1,6 vezes 10 a terceira. Resposta correta, letra B, 1,6 quilo-ohms. Aqui o 10 a terceira eu posso escrever como K, né? K igual a 10 a terceira, 1000, R igual a 1,6 quilo-ohm. Então, a resistência de cada um desses nossos elementos aqui resistivos é 1,6. Resposta correta, letra D. Exercício número 3, PUC de São Paulo, 2018. E aí ele põe aqui determinar em ohms o valor da resistência do resistor equivalente da associação abaixo. E aqui ele dá um monte de resistores todos embolados aqui, etc e tal. Essa questão tem uma pegadinha. Eu não gosto de questões com pegadinha, mas a PUC colocou isso aqui. Então, vamos resolver isso aqui e vamos explicar, porque vai que aparece numa outra questão qualquer, numa prova qualquer, uma pegadinha. E essa daqui é a pegadinha do curto-circuito. O que é um curto-circuito? Eu tenho aqui o nosso circuito e a gente coloca aqui uma fonte. Eu tenho a tensão e tenho o resistor, e aí vai passar uma corrente aqui. E essa corrente vem aqui, ela chega aqui e fala assim, bom, tenho que passar por esse resistor, né? A corrente gosta de resistência pequena, mas aqui tem o resistor, não tem outro caminho para ela ir, então ela vai através do resistor. O que acontece na hora que se eu colocasse um fio aqui sem nenhuma resistência ligando isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de curto-circuito. É na hora que você coloca lá alguma coisa na sua casa e dá aquele puff, estouro, e desarma um disjuntor ou queima alguma coisa. Isso é um curto-circuito. É a hora que você encosta dois fios que não deveriam ter sido encostados. E por quê? A corrente que está chegando aqui, ela não é burra. Ela fala assim, caramba, tem um caminho aqui, ó, todo vazio, sem nenhuma resistência. O que acontece? Ela vai toda por este caminho aqui e não anda por este caminho. É como se você estivesse dirigindo o seu carro, tem uma rua cheia de carros aqui, você fala assim, e aparece uma outra alternativa aqui, né? O Waze te mostra uma outra alternativa que não tem carro nenhum. O que você faz? Você fala assim, meu amigo, vira para cá, vamos para cima, porque desse lado de cá não tem carro nenhum, nós vamos fazer essa viagem muito mais rápido. E é isto que acontece quando eu tenho um curto-circuito. Quando esse caminho aqui não tem resistor nenhum, a corrente não passa por aqui, ela ignora este trecho e vai todo para cá. E por que dá puff no seu circuito elétrico, né? Por que estoura o seu circuito elétrico? Ó, vamos fazer a continha aqui. Ó. U igual a RI. Né? Na sua casa, U igual a 110 volts. Eu coloquei aqui 100 só para a gente fazer conta fácil. Ou 220, depende de onde você mora. E vamos colocar aqui que é uma resistência bem pequenininha, 0,01 ohm. Então eu vou pegar uma resistência bem pequenininha, né? Que seria a representação aqui quase de um fio. E vou colocar aqui. O que acontece? I é igual a U sobre a resistência. Se eu tenho 100 volts dividido por 0,01, isso dá 10 mil amperes. Isso aqui é uma corrente suficiente para derreter qualquer coisa que você ponha neste meio do caminho. Por isso que quando dá curto-circuito, normalmente você vê que derrete um pouco do terminal, da tomada, ou queima tudo que tinha lá. Se não queimar, se não interromper o circuito, é capaz de você tocar fogo na sua casa. Então é isso que acontece num circuito quando você tem isso que chama curto-circuito. É como se fosse um circuito que é curtinho, então a corrente vai toda ela por aquele lugar e ela vai crescendo absurdamente por causa dessa nossa lei aqui, da primeira lei de Ohm, onde U igual a RI. Você vê que quando você divide por uma resistência muito pequena, o que você encontra é uma corrente absurda. Você pode tocar fogo em tudo com esse tipo de ligação
elétrica feita de forma errada. Então, por que a gente falou isso aqui? Porque neste nosso desenho aqui feito pelo pessoal da PUC, tem um monte de curtos-circuitos. Então, o que acontece? A corrente vinha vindo por aqui, aí você fala assim, puxa, agora eu tenho que calcular esses monte de resistores equivalentes, isso aqui está ligado em paralelo, em série, está uma bagunça, isso aqui está tudo confuso. Mas olha, tem um caminho aqui, ó, que é um curto-circuito. Então, este caminho aqui, ele faz com que a corrente ignore todos esses resistores que estão aqui no meio. Ela vem por aqui e fala assim, eu vou gastar tempo passando por dentro de resistores, e tem um caminho aqui tranquilo. Eu não, vou por esse caminho aqui que está livre, que não tem resistência nenhuma. Então ela vira aqui para baixo, vira aqui de novo para a esquerda, chega aqui de novo, assim, eu passar por esse lugar aqui cheio de resistor? Não, vou por esse caminho aqui tranquilo. Vem aqui para baixo e segue o caminho dela até o ponto A. Então, o único resistor que ela atravessou neste percurso inteiro foi o de 12 ohms. Então, a resposta correta para este nosso exercício é 12 ohms. Eu classifico isso como uma pegadinha, eu não gosto desse tipo de questão, mas se o pessoal da PUC colocou isso no vestibular, é minha obrigação de mostrar para vocês e explicar que isso às vezes acontece. Resposta correta, letra B, 12 ohms, porque depois desse ponto aqui não existe um curto-circuito, está tudo ligado tranquilamente aqui. Exercício número 4 da SpaceX AMAN. O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ômicos, um gerador ideal e um receptor ideal. Então a gente tem aqui, ó, 2 geradores. Ele chama de receptor só porque, se você for ver, está o positivo ligado no positivo, o negativo ligado no negativo, então eles funcionam um atrapalhando o outro, de certa maneira. E a potência elétrica que ele diz aqui que dissipada no resistor de 4 ohms, neste resistor aqui, que é o de 4 ohms, ele pede para que nós calculemos qual é esta potência. Então vamos lá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho 2 geradores ligados, e tenho aqui as resistências colocadas. Então vamos lá, vou desenhar aqui que minha corrente, vou supor que a minha corrente está circulando neste sentido, e vamos aqui aplicar as leis de Kirchhoff. E eu sei que somatório das tensões quando eu percorro uma malha fechada é igual a 0. E eu sei que em cada elemento aqui, U igual a RI. E eu sei que a potência em cada um dos elementos, ou no elemento que eu quiser calcular, é igual a U vezes I. Se eu substituir U por RI aqui, eu fico com RI ao quadrado. Então eu posso calcular a potência dessas duas maneiras. E eu vou percorrer esse meu circuito neste sentido aqui, no sentido horário. Então vamos lá. Lei das malhas. Vou sair aqui. Somatório de U igual a 0. Muito cuidado com as convenções de sinal. Então vamos lá. Eu vou atravessar, vou escolher esse ponto de partida, você pode partir de qualquer ponto, e vamos lá, vamos percorrer o circuito. Eu atravessei esse gerador aqui do menos para o mais. Então eu tenho o A, e se eu passei do menos para o mais, eu tenho um aumento de tensão. Então o A é positivo. Aí eu passo por um resistor, e neste resistor eu tenho uma queda de tensão. Eu tenho uma queda, então é negativo. Eu estou passando no mesmo sentido da corrente. Está vendo? Eu estou percorrendo aqui no mesmo sentido da corrente. Então, passei nesse outro 2, tem uma queda no resistor 2. Neste aqui eu passei do positivo para o negativo, então eu tenho menos o B. E aqui de novo eu passei aqui no R3, tenho menos o 3. Então é o A, foi o único que eu passei no sentido positivo, e todos os outros são quedas de tensão. Então o A, aí agora é só substituir. O 1 é igual a R1 vezes I. O 2 é R2 vezes I. E o 3 é R3 vezes I. Então a gente tem aqui que o A igual a 6. R1 é 4 vezes I. O 2 é 3 vezes I. O B é igual a 8. E a última tensão é menos 3 vezes I. Então eu fico aqui, agora somando os I's aqui, é 4 com 3 dá 7, com mais 3 dá menos 10. E
6 com menos 8 dá menos 2, passa para o outro lado, vira 2. I igual a menos 0,2. Menos 0,2 o quê? Menos 0,2 amperes. O que significa corrente negativa? Significa que eu desenhei essa corrente aqui no sentido contrário ao que ela está acontecendo. Significa que a corrente está, na verdade, circulando no sentido anti-horário. Eu desenhei, não sabia para onde era, a matemática me diz a resposta correta, que é, olha, você desenhou no sentido contrário ao que ela está circulando. Então, quando você encontra uma corrente com valor negativo, isso simplesmente indica que você desenhou ela no sentido contrário ao que ela está efetivamente circulando. E agora eu posso calcular aqui a potência. Potência é igual a U vezes I, ou R vezes I ao quadrado. Aqui eu tenho resistência igual a 4 ohms, que é onde ele pede para eu calcular. I igual a 0,2. 4 vezes 0,2 ao quadrado é igual a 0,16. 0,16 o quê? 0,16 watts. Então, resposta correta, letra A. Exercício número 5. De acordo com a figura, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3 são respectivamente iguais a... E aí ele dá várias opções aqui, com uma misturinha de amperes em cada um dos lugares. Então eu tenho aqui, ó, vamos entender o que acontece aqui. Eu tenho aqui, ó, uma fonte, positivo dela está deste lado, negativo deste lado. Tenho outra fonte, negativo aqui, positivo aqui. Outra fonte, negativo aqui, positivo aqui. Tenho 2 resistores aqui colocados. Tem as correntes que ele está pedindo para eu calcular. I1 está aqui, I2 está aqui e I3 está aqui. Vamos lá, o que nós sabemos? Leis de Kirchhoff, somatório das tensões em uma malha fechada igual a 0. E lei de Ohm, U igual a R vezes I em cada um dos elementos. Segunda lei de Kirchhoff, ou melhor, primeira lei de Kirchhoff, essa daqui é a segunda, a somatória das correntes que chegam no ponto é igual à somatória das correntes que saem de um ponto. Não existe sumiço nem aparecimento de corrente. Então aqui eu vou percorrer esta minha malha neste sentido e percorrer esta malha neste sentido. Eu posso escolher o sentido que eu quiser. Eu gostei mais desta aqui porque eu vou atravessar este no sentido do menos para o mais, esse aqui no sentido do menos para o mais, e vou no mesmo sentido das correntes. Eu prefiro fazer desta forma. É mais fácil para mim a convenção de sinais, é o que eu estou acostumado. Você vai ter que se acostumar com alguma coisa conforme você for fazendo os seus exercícios. Então vamos lá. Então vamos começar percorrendo aqui. Eu vou percorrer neste sentido anti-horário. Então aqui eu passei aqui, ó, por esta fonte, do sentido menos para o mais. Então 4 volts. Passei por esse resistor, tive uma queda de tensão de menos 5 vezes I. O I que está passando nele é o I1, então menos 5 vezes I1. E passei nesse aqui do menos para o mais 6 volts igual a 0. Então, simplificando aqui, fica menos 5, 4 com 6 dá 10. I1 igual 5, I1 igual a 10. I1 igual a 2. I1 igual a quê? 2 amperes. Vou fazer o outro circuito aqui. Vou passar aqui é 4. Vou passar aqui, tem uma queda de 4 vezes 2. Vou passar aqui, tem um aumento de mais de 8. Então aqui eu tenho 12 menos 4 e 2 igual a 0. 4 e 2 igual a 12. E 2 igual a 3. E 2 igual a 3 amperes. E agora eu já posso fazer a última equação, que é aqui em relação a este nó, onde eu tenho que I1 mais I2 igual a I3. Então agora I2, I3 igual a 2 mais 3, que foi o que a gente calculou aqui, 2 e 3. I3 igual a 5. Então, I3 igual a 5 amperes. Resposta correta, letra A.
2, 3 e 5 amperes. Ok? Vamos em frente então. Bons estudos. Se você ficou com alguma dúvida, reveja as videoaulas com a teoria ou mande-nos uma mensagem. E até a próxima videoaula.